Jesus te ensina a oração secreta que te protege de pessoas tóxicas. Você já se sentiu drenado depois de conversar com alguém, como se sua paz tivesse sido roubada, sua alegria apagada e seu coração que estava calmo começasse a se agitar sem motivo? Já teve a sensação de estar cercado por pessoas que não torcem por você, que sorriem, mas escondem veneno por trás de suas palavras? E se eu te dissesse que existe uma oração secreta, ensinada pelo próprio Jesus, que pode ser o seu escudo contra toda influência tóxica, contra toda palavra que tenta te paralisar, contra todo olhar que tenta te enfraquecer? E se essa oração for a chave que você está buscando há tempos, para se libertar de ciclos emocionais, de ataques espirituais, disfarçados de amizade e de presenças que roubam sua conexão com Deus? Sim, há algo escondido nas palavras de Cristo, um segredo espiritual que poucos compreendem. E neste vídeo, você vai descobrir não apenas como essa oração funciona, mas como ela pode se tornar sua arma silenciosa, poderosa e celestial contra tudo aquilo que tem tentado te afastar da presença de Deus. Vivemos em um mundo onde as pessoas andam armadas de palavras, palavras que machucam, que manipulam, que controlam gente que se aproxima com elogios e gestos de carinho, mas que no íntimo deseja te ver tropeçar, pessoas tóxicas, gente que semeando inveja, orgulho ou amargura, destrói relacionamentos, contamina lares, suga energias e enfraquece a fé dos mais distraídos. E o pior, muitas vezes, essas pessoas estão tão próximas que dormem na mesma casa, compartilham da mesma mesa, frequentam a mesma igreja. Mas Jesus sabia disso. Ele sabia que o ser humano podia ferir com palavras, mais do que com espadas. Ele sabia que o mal muitas vezes viria disfarçado de conselho, de carinho, de ajuda. Por isso nos ensinou a orar, mas não apenas orar de qualquer jeito. Orar de forma secreta e íntima, direta ao Pai. Uma oração que protege a alma, fortalece o espírito e afasta todo o veneno que tenta se infiltrar. Há uma profundidade espiritual nesse ensinamento que muitos ainda não tocaram, e hoje você vai tocar. Este vídeo não é apenas um conteúdo, ele é um chamado, um sopro do Espírito Santo ao seu coração dizendo: filho, filha, é hora de se proteger, é hora de se libertar. Ao longo dos próximos minutos, você vai mergulhar em uma jornada bíblica que revelará as estratégias espirituais de proteção contra pessoas tóxicas. Vamos analisar passagens que muitos conhecem superficialmente, mas que escondem códigos espirituais de sobrevivência. Você vai aprender como grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram aqueles que tentavam sufocar sua fé e como a oração os manteve firmes, escondidos sob as asas do Altíssimo. Mas antes de começarmos, pare um segundo e reflita: será que esta mensagem não é exatamente aquilo que você precisava ouvir hoje? Será que Deus não está te chamando para abrir os olhos espirituais e perceber as influências que te afastam da sua verdadeira essência? Porque existe uma verdade profunda aqui: nem toda pessoa que caminha com você está a seu favor, e nem toda palavra dita com sorriso vem da parte de Deus. Jesus sabia disso, por isso, quando nos ensinou a orar, nos ensinou também a nos esconder. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que será que ele mandou fechar a porta? Porque nem todo mundo pode ter acesso ao que é santo. Nem todo mundo deve ouvir o que você diz a Deus. Nem todo mundo é confiável espiritualmente. E muitas vezes, o inimigo usa exatamente aqueles que estão por perto para minar sua força. Existe um segredo oculto nas palavras de Jesus. Um segredo que vai ser revelado a você, mas não basta apenas ouvir. É preciso querer entender. É preciso se comprometer com essa mensagem. E isso começa agora. Se você está sentindo que esse vídeo é para você, escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo". Esse é o seu primeiro ato de fé. Hoje, um sinal de que você está se posicionando, um gesto simples, mas que tem poder espiritual, quando feito com o coração. Aproveite e já deixe o seu like agora mesmo quando você clica em curtir,
Você está espiritualmente impulsionando essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão sofrendo com presenças tóxicas, com palavras que ferem, com almas que manipulam. É uma forma de espalhar a palavra e deixar o algoritmo do YouTube trabalhar a favor do reino. Parabéns por fazer isso. Você não tem ideia de quantas vidas podem ser tocadas apenas por um clique seu. Você se torna parte desse mover espiritual. Você é agora um instrumento. Inscreva-se neste canal se ainda não for inscrito. Sabe por quê? Porque tem gente que vive isolada, sem igreja, sem irmãos de fé por perto. E esse canal é o lugar onde muitos encontram abrigo, direção, consolo. E quando você se inscreve, você fortalece esse ministério, ajuda a manter essa chama acesa, a palavra viva e o céu mais perto da terra. Vamos fazer uma aliança a partir de agora. Antes de começar qualquer estudo aqui, escreva sempre Paz em Cristo. Esse será o nosso código espiritual, nossa senha secreta para que os céus saibam que estamos juntos nessa jornada. E preste muita atenção à penúltima mensagem deste vídeo. Pode conter a chave para desbloquear uma bênção que você vem buscando há muito tempo. Não saia antes do fim. Não perca essa oportunidade. Deus age nos detalhes e Ele pode estar te esperando bem ali, no finalzinho do vídeo. Agora sim, vamos começar o nosso estudo. Prepare seu coração. Jesus está prestes a te revelar uma oração secreta, uma oração que pode mudar tudo. Oração do quarto secreto, Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Essas palavras de Jesus não são apenas um conselho espiritual, são um verdadeiro manual de sobrevivência para a alma. Neste versículo, Jesus nos revela uma estratégia silenciosa e poderosa para nos protegermos de influências externas, especialmente de pessoas tóxicas, aquelas que minam nossa fé, contaminam nosso ambiente e, semeando inveja ou discórdia, tentam nos afastar da presença de Deus. Repare que Jesus não diz se orares, mas quando orares. Ou seja, ele parte do pressuposto de que a oração deve ser uma prática contínua na vida do cristão. Mas a forma como ele nos ensina a orar aqui vai muito além de palavras jogadas ao vento. Ele nos convida para um encontro íntimo e fechado, um diálogo que se dá longe dos olhos dos homens, fora do alcance das línguas afiadas dos julgamentos humanos, e principalmente fora do campo de atuação das influências espirituais negativas que se alimentam da exposição. Entrar no quarto e fechar a porta é mais do que um gesto físico, é um ato profético. É você declarar ao mundo espiritual: nada nem ninguém terá acesso ao que é íntimo entre mim e meu Pai. É uma blindagem contra a contaminação do ambiente externo. Há uma unção de proteção nesse isolamento, no silêncio do quarto, longe da agitação da vida. Deus revela segredos, cura feridas e levanta aqueles que estão caídos. E por que isso é tão importante quando falamos de proteção contra pessoas tóxicas? Porque a oração em secreto desliga você do mundo e liga você ao céu. E quanto mais conectado ao céu você estiver, menos influência a terra terá sobre você. Pessoas tóxicas perdem o poder sobre sua alma quando você se torna invisível a elas no espírito. Muitos de nós estamos espiritualmente sobrecarregados porque abrimos demais a nossa vida para quem não merece ouvir nossos segredos. Falamos dos nossos sonhos para quem quer nos ver fracassar. Compartilhamos feridas com quem só quer cutucar a dor. Pedimos conselhos a quem está espiritualmente cego. E no fim, nos perguntamos: por que nos sentimos tão perdidos, tão feridos, tão confusos? Jesus te responde: fecha a porta. Essa oração secreta é mais do que uma proteção, é um remédio, um bálsamo. É no silêncio do quarto, no sussurro da alma, que Deus começa a restaurar a sua identidade, a reerguer a sua fé e a te revelar quem são aqueles que estão ao seu redor, apenas para sugar, destruir e manipular.
Você já percebeu que depois de orar profundamente você começa a enxergar melhor as intenções das pessoas? É como se o Espírito Santo afinasse seu discernimento. Aquilo que antes você ignorava, agora se torna claro. Aquele amigo começa a revelar suas verdadeiras intenções. Aquela conversa que parecia inocente, agora mostra suas segundas intenções. A oração em secreto afina os ouvidos espirituais. E por que isso acontece? Porque no secreto você não ouve as vozes do mundo. Você ouve a voz de Deus. A maioria das pessoas quer respostas rápidas, sinais visíveis, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do silêncio. Poucos têm coragem de entrar no quarto, fechar a porta e esperar a voz do Espírito, esperar a direção do alto, esperar até que a alma se acalme, até que a mente se liberte do ruído exterior. Talvez você esteja cercado por pessoas tóxicas neste exato momento, talvez esteja emocionalmente exausto, espiritualmente abatido, que ninguém te entende, que até mesmo entre os irmãos, há palavras que ferem gestos que humilham e atitudes que te fazem querer se calar. Mas Jesus te diz hoje: não se cale, ore, não rebata, não discuta, não tente se justificar diante de quem não quer te compreender. Vá ao quarto, feche a porta, chore. Se precisar, grite se for preciso, mas fale com o Pai, porque Ele te vê, Ele te ouve, e mais do que isso, Ele te recompensará. Essa recompensa não é apenas material, não se trata de coisas visíveis. Muitas vezes, a maior recompensa da oração secreta é a paz restaurada, é a clareza mental, é a libertação emocional, é você se levantar do chão com os olhos limpos e o coração leve, sabendo exatamente quem você é em Cristo, e mais sabendo exatamente quem deve e quem não deve continuar caminhando ao seu lado. A oração secreta não é um refúgio de covardes, é a estratégia dos sábios, é o esconderijo dos escolhidos, é onde você se reveste de autoridade espiritual, onde você se conecta com o céu para resistir à terra. Pessoas tóxicas não resistem à presença de alguém que ora em secreto. Elas sentem, elas se afastam ou são transformadas, mas nunca permanecem do mesmo jeito, porque quando alguém começa a viver no secreto com Deus, a atmosfera ao redor muda, as máscaras caem, as intenções se revelam, o mal recua, e talvez essa seja a resposta que você estava esperando há muito tempo. A chave para vencer essa guerra invisível que te cerca no teu quarto está na tua oração, está no teu secreto com Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, comente agora a frase: minha proteção está na presença de Jesus. Esse é o seu selo de fé neste momento, um compromisso com a intimidade espiritual. E não esqueça, ao curtir este vídeo, você está ajudando outras almas a descobrirem esse segredo que Jesus nos ensinou. Espalhe essa luz, faça parte desse mover. Davi e os conselhos tóxicos de Aitofel. Existem conselhos que parecem sábios, parecem estratégicos, parecem corretos, mas são veneno disfarçado. Há palavras que vêm carregadas de lógica e até mesmo de aparência piedosa, mas por trás delas existe o desejo de destruição, vingança ou manipulação. E quando nos deixamos guiar por esse tipo de influência, corremos o risco de nos afastarmos do centro da vontade de Deus. É por isso que hoje vamos olhar para uma história que muitos conhecem superficialmente, mas que esconde uma das lições mais profundas da Bíblia sobre o perigo das alianças tóxicas. Davi e Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros mais sábios e respeitados de Israel. A Bíblia diz que os conselhos de Aitofel eram como se alguém consultasse a palavra de Deus. Segundo Samuel 16:23. Em outras palavras, quando ele falava, todos ouviam como se fosse uma revelação divina, mas havia algo oculto no coração de Aitofel: raiva, mágoa, sede de vingança, e o mais perigoso não era o que ele dizia, era a intenção por trás do que dizia. Quando Absalão se rebelou contra seu pai Davi para tomar o trono, Aitofel viu uma oportunidade. Ele se juntou ao golpe e passou a aconselhar Absalão
sobre como destruir Davi, oferecendo estratégias que, se fossem seguidas, teriam provavelmente levado à morte do rei ungido por Deus. E aqui está o ponto central. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas até ele quase foi destruído por um conselho tóxico disfarçado de sabedoria. Agora imagine quantas vezes isso também já aconteceu com você. Quantas vezes você recebeu conselhos de pessoas que pareciam experientes, bem-intencionadas, até espirituais, mas que no fundo queriam ver sua queda. Quantas vezes você seguiu a voz de alguém que te afastou de quem você era, te empurrou para decisões precipitadas, te envenenou contra outros, e só depois você percebeu o estrago. É por isso que a oração secreta ensinada por Jesus é tão necessária, porque ela purifica a nossa percepção. Ela limpa o canal da nossa alma para que possamos discernir entre um conselho celestial e uma armadilha sutil. Davi entendeu isso no meio da conspiração. Ele não tentou enfrentar Aitofel na força do braço. Ele orou em 2 Samuel 15:31. Quando Davi ficou sabendo que Aitofel estava com Absalão, ele fez uma oração curta, mas poderosa. Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Foi só isso, uma frase, uma súplica, mas foi no secreto da alma, num momento de fuga, de angústia e de traição, que Davi lançou sua oração. E o resultado? Deus levantou Husai, outro conselheiro, para frustrar os planos de Aitofel. Absalão seguiu os conselhos de Husai, e os planos de Aitofel foram ignorados. Aitofel, ao ver que seu conselho não foi seguido, foi para casa e se enforcou. 2 Samuel 17:23. Veja o poder da oração silenciosa. Davi não respondeu com gritos, discussões ou disputas políticas. Ele se voltou para Deus, e Deus cuidou de desmascarar o tóxico, frustrar os planos do inimigo e proteger o seu ungido. E aqui está a revelação para a sua vida. Hoje existem pessoas dando conselhos contra você, pessoas que parecem sábias, pessoas próximas, influentes, mas que estão sendo usadas pelo inimigo para gerar confusão, divisão e destruição. O seu papel não é confrontar com a carne, é entrar no seu quarto e fazer o que Davi fez, orar, porque há conselhos sendo dados hoje contra o seu casamento, contra a sua fé, contra a sua vida profissional, contra a sua vocação, e você não tem como controlar o que os outros dizem ou fazem, mas você pode controlar sua posição espiritual, e quando você se posiciona no secreto, o céu age no público. Sabe o que essa história também nos ensina? Que o perigo maior não está nos inimigos declarados, mas nos amigos silenciosamente feridos. Aitofel não era um estranho. Ele conhecia os caminhos de Davi, sabia como ele pensava, sabia suas rotas, suas fragilidades, e usou isso contra ele. Há pessoas que se aproximam para saber demais, e depois usam tudo contra você. Por isso guarde essa verdade. Nem todo mundo que te aplaude hoje deve estar ao seu lado. Amanhã, ore, busque discernimento, peça a Deus que revele os Aitoféis escondidos, aqueles que te elogiam, mas planejam te derrubar. E mais perdoe, porque Davi, mesmo traído, não se levantou contra Aitofel. Ele entendeu que a batalha era do Senhor, e o Senhor a venceu por ele. Oração secreta, confiança no tempo de Deus e entrega total, esse é o caminho. José e os irmãos invejosos tóxicos. Algumas das pessoas mais tóxicas da sua vida podem carregar o mesmo sangue que você. Às vezes, os maiores inimigos da sua alma não vêm de fora, vêm de dentro da própria casa. É doloroso reconhecer isso, mas é libertador entender, e a Bíblia não esconde essa realidade. Deus nos deixou registrado com detalhes a história de um jovem que conheceu o veneno da inveja bem cedo. José, filho de Jacó. José era o filho preferido, tinha um coração puro, sonhava alto, e Deus falava com ele através de visões e revelações. Mas sua sinceridade, sua inocência e sua luz passaram a incomodar os próprios irmãos. Eles não suportavam ver a graça sobre ele, não suportavam sua alegria, não suportavam seus sonhos.
O texto de Gênesis 37 nos mostra um clima familiar pesado, tenso, cheio de ressentimento e disputas emocionais. Agora pare e reflita quantas vezes você já se sentiu sufocado no seu próprio ambiente. Quantas vezes sua luz incomodou seu jeito feliz, causou antipatia, seus sonhos despertaram sarcasmo. Quantas vezes você tentou compartilhar o que Deus colocou no seu coração e recebeu risos, rejeição, frieza? José sabe exatamente como você se sente. Os irmãos de José o odiavam, e o ódio foi crescendo até se transformar em ação. Eles o jogaram num poço e depois o venderam como escravo. Tudo isso planejado por pessoas da própria família, pessoas que deveriam protegê-lo, mas decidiram traí-lo. Mas aqui está a lição mais poderosa. A oração não é mencionada diretamente nesse capítulo, mas está presente em toda a vida de José, sua intimidade com Deus, sua fé silenciosa, sua confiança no invisível. Eram como uma oração contínua, mesmo no fundo do poço, mesmo vendido, mesmo preso injustamente. José permaneceu em paz, porque ele tinha um relacionamento secreto com o Deus dos céus. A oração secreta não precisa necessariamente ser sempre feita em palavras. Às vezes ela é feita no comportamento, na decisão de não revidar, na escolha de não se contaminar, no silêncio diante da injustiça, no perdão em vez da vingança. José estava cercado por pessoas tóxicas, mas não permitiu que o veneno delas entrasse em sua alma. Você pode estar hoje vivendo algo parecido. Pessoas que tentam apagar sua identidade, rebaixar seus sonhos, sabotar suas conquistas. Gente que te trata como se fosse culpado apenas por ser quem você é. Mas a vida de José te diz: não desista do que Deus te revelou no secreto, mesmo que no público você esteja sendo rejeitado. A oração secreta protegeu José, sem que ninguém visse. Ele foi preservado em ambientes hostis, recebeu favor em lugares impensáveis e chegou ao palácio sem precisar pisar em ninguém, porque quem caminha com Deus no oculto é exaltado por ele no tempo certo. E aqui vai uma revelação espiritual profunda. A presença de pessoas tóxicas pode fazer parte do processo de Deus para te levar ao propósito. Os irmãos de José pensaram que estavam destruindo sua vida ao vendê-lo, mas sem saber, estavam empurrando-o exatamente para o lugar onde Deus queria que ele chegasse. A maldade deles se transformou em degrau, a dor se transformou em ponte. O plano do inimigo foi usado como estratégia do céu. Sabe por quê? Porque quando você ora no secreto, Deus trabalha no invisível. E não se engane, José sofreu, ele chorou, ele se sentiu sozinho, mas ele não se perdeu, porque quem ora no secreto, mesmo no silêncio da dor, está sendo fortalecido no espírito. Deus vê suas lágrimas escondidas. Deus ouve os gritos que não saem da boca, mas rasgam o peito. Ele está lá no quarto, na cela, no poço, na caminhada. Ele nunca te abandona. E quando chegou o dia da virada, os irmãos que zombaram, que machucaram, que venderam José, foram os mesmos que precisaram dele para sobreviver. Mas José não se vingou. Ele chorou. Ele os perdoou, porque sua oração secreta o havia curado. E aqui está o maior milagre. Não foi apenas a vida de José que foi salva, foi a alma dele. Ele não se tornou amargo, não se tornou igual àqueles que o feriram. Ele permaneceu puro. Você também pode, mesmo em meio a gente invejosa, a relacionamentos difíceis, a presenças espiritualmente tóxicas, você pode ser guardado. E isso começa quando você se fecha com Deus, quando decide buscar no Pai força que o mundo não pode te dar, quando sua oração se torna mais poderosa do que qualquer argumento, quando sua alma se esconde no Altíssimo, em vez de se afogar no ressentimento. A jornada de José é a sua jornada, e o mesmo Deus que o protegeu, o sustentou e o honrou, está com você agora. Jesus e Judas, a presença dos tóxicos no propósito. Nem toda pessoa tóxica entra na sua vida para ser retirada imediatamente. Algumas foram permitidas, algumas foram usadas, algumas foram colocadas estrategicamente por Deus
Não porque ele quer que você sofra, mas porque ele quer que você cresça, amadureça e avance. E não há exemplo mais profundo, mais doloroso e ao mesmo tempo mais revelador sobre isso do que o relacionamento entre Jesus e Judas. Judas não era apenas um discípulo qualquer. Ele fazia parte do círculo íntimo, caminhava com Jesus, viu milagres, recebeu autoridade, comeu do mesmo pão, tocou com as mãos, o Verbo vivo. Mesmo assim, sua alma era tóxica em silêncio. Ele foi se tornando um agente de sabotagem. E o mais impressionante, Jesus sabia desde o princípio. Em João 6:70, Jesus diz: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus conhecia o coração de Judas, sabia do veneno escondido sob a capa de discípulo, sabia da cobiça, da frieza, da duplicidade, e mesmo assim, não o expulsou, não o confrontou em público, não o humilhou. Sabe por quê? Porque Judas fazia parte do propósito. Existe um segredo aqui. Há pessoas tóxicas que só continuam próximas porque fazem parte do seu processo de cruz. Não para te destruir, mas para te empurrar exatamente para o lugar da sua glorificação. Jesus sabia que Judas seria o responsável por colocá-lo diante das autoridades. Era ele quem abriria o caminho da dor, mas também era ele quem, sem saber, abriria a porta da redenção. Quantas vezes você já olhou para alguém ao seu redor e pensou: por que Deus permite essa pessoa na minha vida? Talvez seja um familiar difícil, um colega de trabalho invejoso, alguém na igreja que te fere constantemente, e você clama: Senhor, afasta. Mas o céu responde: ainda não ele ou ela faz parte do processo. Veja, Jesus orava, ele buscava ao Pai. Constantemente ele ia ao monte, ele se afastava das multidões, ele se fortalecia em secreto. E é por isso que ele suportou Judas. A oração secreta foi sua fortaleza, foi o que manteve Jesus firme, centrado, focado na missão. Sem essa conexão com o Pai, ele não teria resistido à hipocrisia, à traição, às pressões espirituais e emocionais ao seu redor. Você também precisa dessa oração secreta, porque você também está cercado por Judas, que ainda não foram revelados, pessoas que te abraçam com palavras, mas te vendem em pensamentos, gente que caminha do seu lado, mas já negociou seu nome com o mundo, gente que está apenas esperando o momento certo para te entregar. Mas aqui está a chave. Eles não têm poder algum se você estiver alinhado com o Pai. Jesus não foi vítima de Judas, ele foi vencedor sobre Judas, ele não se deixou corromper, não deixou que o ambiente ao redor contaminasse seu coração. Ele manteve sua essência, sua pureza, sua fé, e é isso que Deus espera de você. Judas só conseguiu fazer o que fez porque Jesus permitiu, porque fazia parte da história, e logo depois da traição veio a cruz, e logo depois da cruz veio a ressurreição. Entenda isso. A presença dos tóxicos pode te conduzir ao sofrimento, mas o sofrimento, quando vivido em oração, conduz à glória. A oração secreta não serve apenas para te proteger, ela serve para te preparar, para te purificar, para te posicionar. E há um mistério ainda mais profundo. Jesus, mesmo conhecendo Judas, lavou seus pés. Ele não guardou ódio, ele não se afastou em amargura. Ele continuou amando, porque quem ora no secreto aprende a perdoar no público, aprende a amar, mesmo sob ataque, aprende a manter o coração limpo, mesmo cercado pela sujeira. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas precisa ser livre de todo veneno. E essa liberdade vem no quarto fechado, vem na conversa entre você e Deus, vem quando você diz: Pai, eu não entendo, mas eu confio, purifica meu coração, me dá discernimento, me protege da amargura. E ele responde: portanto, não tema a presença de pessoas tóxicas, tema estar longe da presença do Pai. Porque se ele estiver contigo, até os Judas da sua história vão acabar revelando quem realmente são, e mais do que isso, vão acabar servindo ao teu propósito. Agora que você já entendeu como até mesmo Jesus teve que lidar com alguém tóxico dentro do seu círculo mais íntimo,
Eu quero te convidar a dar um passo de fé, um ato simples, mas que carrega um valor espiritual enorme. Comente agora a frase: minha proteção está na presença de Jesus. Esse é mais do que um comentário. É uma declaração pública de que você confia em Jesus como seu escudo contra toda maldade, toda falsidade e toda influência tóxica que tenta se aproximar. Escrever essa frase é como cravar uma bandeira espiritual dizendo: eu sou do Senhor e minha vida está sob a autoridade dele. E se você ainda não deixou o seu like, faça isso. Agora não é só um gesto técnico, é um gesto profético. Quando você curte este vídeo, você está ajudando o YouTube a espalhar essa mensagem para outras pessoas, que assim como você, estão lutando contra presenças tóxicas, contra vozes que ferem e palavras que machucam ao curtir. Você se torna um semeador da palavra de Jesus. Você ajuda a iluminar o caminho de quem está perdido sozinho sem direção. Pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o que você viveu ou está vivendo. Você já parou para pensar quantas pessoas poderiam ser salvas emocionalmente e espiritualmente por causa de um vídeo como este? Quantas pessoas estão à beira de desistir porque acreditam que não há saída, que não há ninguém vendo sua dor? Mas quando esse vídeo chega até elas por causa do seu like, do seu comentário, o Espírito Santo pode tocar, curar, restaurar. Você pode estar sendo usado como ponte entre o céu e uma alma desesperada. E mais, se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo. Aqui não é só um lugar de conteúdo, é um lugar de refúgio, de apoio, de edificação. Muitas pessoas que assistem esses vídeos contam que não têm uma igreja próxima ou que se sentem sozinhas na fé, e este canal tem sido o púlpito virtual, a comunidade invisível, onde corações aflitos encontram a voz de Jesus. Ao se inscrever, você não está apenas recebendo vídeos, você está se comprometendo com um propósito. Você está dizendo: eu quero caminhar mais perto de Deus, quero aprender, quero ser fortalecido, quero fazer parte de algo maior do que eu. Por isso, parabéns por estar aqui. Parabéns por buscar mais, parabéns por não se conformar com a dor, mas decidir lutar com a arma mais poderosa que existe, a oração. E lembre-se todas as vezes que começarmos um novo estudo, escreva nos comentários a frase: paz em Cristo. Essa é a senha espiritual da nossa aliança aqui. É o código que nos une como um exército silencioso mais poderoso, espalhado por todo lugar. E não se esqueça, a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para desbloquear uma bênção que você vem esperando há muito tempo. O Espírito Santo vai falar contigo até o fim. O silêncio de Jesus diante de Herodes. Lucas 23, 9. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondeu. Lucas 23, 9. Há momentos em que a resposta mais poderosa é o silêncio em um mundo onde todos querem justificar-se, retrucar, provar sua inocência ou desabafar suas dores. Jesus nos ensina uma verdade espiritual profunda. Nem toda pergunta merece resposta, nem toda provocação merece reação. Imagine a cena. Jesus, já preso, humilhado, ferido e injustamente acusado, é levado diante de Herodes, um governante corrupto, vaidoso, que via em Jesus uma espécie de espetáculo. Herodes não estava interessado na verdade. Ele queria um milagre como entretenimento, uma performance, e diante de seus questionamentos, de sua curiosidade superficial, de sua alma venenosa, Jesus permaneceu em silêncio. Esse silêncio não era covardia, era discernimento, era oração em forma de atitude. Jesus sabia que o silêncio às vezes fala mais alto do que 1000 palavras. E aqui está uma revelação poderosa para a sua vida espiritual. Há pessoas que não merecem ouvir sua voz. Pessoas tóxicas que não estão interessadas em quem você é de verdade, mas sim em como podem te manipular, te envergonhar ou te provocar. Gente que só quer te ver reagindo mal, perdendo o controle, caindo no jogo emocional delas. Mas quando você ora em secreto, quando você está alinhado com o Pai,
Você recebe sabedoria para discernir essas armadilhas, e como Jesus você aprende o poder do silêncio sagrado. Há batalhas que se vencem calado, há ofensas que o céu responde, há situações em que o maior sinal de força espiritual é não responder, não revidar, não se justificar, porque como diz Isaías 53:7 falando de Jesus, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim, ele não abriu a sua boca. O silêncio de Jesus não era vazio, era cheio da presença de Deus. Era uma muralha invisível contra o escárnio, contra a manipulação, contra o veneno disfarçado de interesse. E é isso que você precisa cultivar, um coração tão cheio da oração secreta que se recusa a gastar energia espiritual com quem não quer a verdade. Quantas vezes você já tentou se explicar para quem não quer entender? Quantas vezes gastou suas palavras com quem só queria te ferir? Quantas noites mal dormidas tentando se justificar para alguém que já havia decidido te condenar? Jesus te mostra outro caminho. Entre no secreto, fale com o Pai, e depois silencie diante dos Herodes da vida. Herodes representa aqueles que zombam da fé, aqueles que tratam o sagrado como espetáculo, que questionam, não para saber, mas para expor, que não estão interessados em sua verdade, mas na sua queda. E como Jesus venceu esse momento? Ele venceu sem dizer uma palavra. Você também pode. A força da oração secreta está nisso, em te dar domínio próprio, em te ensinar que a sua paz não pode ser controlada pelas provocações de outros, em te lembrar que você responde ao céu, não ao julgamento dos homens. E quando você se cala diante dos que querem te atacar, Deus fala por você. Ele se levanta do trono. Ele é sua justiça. Ele é sua defesa. Como está em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Perceba, o silêncio de Jesus não impediu o cumprimento do propósito, pelo contrário, abriu o caminho para o maior ato de salvação da história. Da mesma forma, o seu silêncio pode ser a porta para a vitória que o céu está preparando. Mas esse tipo de silêncio não se aprende de um dia para o outro. Ele é fruto da intimidade com Deus, fruto de noites de oração, de lágrimas derramadas, no secreto de confiança plena em quem te chamou. Só ora em silêncio quem já aprendeu a confiar na justiça divina. Por isso, ao invés de gastar sua energia tentando provar algo a quem já te condenou no coração, vá ao seu quarto, feche a porta, fale com o Pai, e depois silencie. Uma glória desce sobre quem sabe a hora de se calar. Ana e a provocação de Penina. 1 Samuel 1:6. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 1 Samuel 1:6. Poucas dores são tão profundas quanto a provocação constante. O veneno lento gotejado diariamente por palavras, comparações, olhares e insinuações. Ana conhecia bem esse tipo de dor. E se você já foi alvo de zombaria, menosprezo ou humilhação por aquilo que ainda não conquistou, então você vai se identificar profundamente com esta mulher. Ana era estéril, e na cultura daquela época, a esterilidade era vista quase como uma maldição. Uma mulher sem filhos era considerada incompleta, envergonhada, rejeitada até mesmo por Deus. Penina, a outra mulher de Elcana, não apenas tinha filhos, como fazia questão de esfregar isso no rosto de Ana todos os dias, mas não era apenas uma competição, era uma guerra silenciosa. A Bíblia diz que Penina a provocava excessivamente. Imagine o peso emocional, o cansaço diário, a sensação de estar sendo lembrada a todo momento da sua dor, da sua falha, do seu vazio. E aqui entra a beleza e a força de Ana. Ela não revidou, ela não partiu para o confronto, ela não se deixou contaminar. Em vez de dar voz à dor, ela deu voz à oração. Ela subiu ao templo, ela se derramou diante do Senhor. Chorou amargamente, orava de tal forma que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Sua boca se movia, mas sua voz não se ouvia. Era uma oração silenciosa, intensa, secreta.
E aqui está uma das lições mais preciosas da Bíblia sobre como lidar com pessoas tóxicas. Você não precisa gritar sua dor. Você precisa entregar sua dor no altar. Ana nos mostra que a oração secreta tem o poder de mudar destinos, porque o que começou como humilhação terminou em honra. Aquela mulher estéril, calada e humilhada foi exaltada diante de todos. Deus ouviu sua súplica e lhe deu um filho, Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O que isso nos ensina? Nem toda provocação merece resposta. Penina representava a voz do mundo, crítica, julgamento, comparação. Mas Ana se conectou à voz do céu. E quando você se conecta ao céu, você se desliga do ruído da terra. A oração é a linguagem da alma, não compreendida. Até o sacerdote não entendeu. Ana, isso acontece com frequência. Nem mesmo quem deveria acolher entende sua dor, mas Deus entende. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. E ele responde. O choro diante de Deus tem poder de ressurreição. Aquela mulher que ninguém esperava nada, que era provocada por todos, passou a ser lembrada como uma mãe de profeta, porque a oração secreta gera frutos que o mundo jamais poderia imaginar. Se você está sendo provocado, zombado, colocado para baixo por pessoas tóxicas ao seu redor, siga o exemplo de Ana. Vá ao seu lugar secreto, derrame sua alma. Não se preocupe com quem está te observando. A sua resposta não virá dos homens, virá de Deus. E talvez como Ana você tenha chorado tanto que sente que não tem mais forças para orar em voz alta. Sua boca se move, mas nada sai. Só lágrimas, mas saiba, lágrimas também são oração. E no reino espiritual, lágrimas têm som. O céu, ouve o céu, interpreta o céu, responde. Penina era barulhenta, mas estéril de propósito. Ana era silenciosa, mas frutífera na promessa. E isso nos ensina que o barulho das pessoas tóxicas nunca é sinal de vitória. É apenas desespero de quem sabe que o favor está sobre você. Continue em oração, continue no secreto, porque como Ana, você também será lembrado. Deus vai mudar seu cenário. Todos aqueles que hoje zombam assistirão à manifestação da glória de Deus na sua vida. Neemias e os zombadores. Neemias 4:1-4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso, sacrificarão, acabarão numa só hora. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Neemias 4:1-2. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, ele não apenas iniciou um projeto físico, ele tocou em uma ferida espiritual. O muro representava mais do que pedras e estrutura. Era a identidade, proteção e restauração de um povo humilhado, mas a decisão de edificar, de restaurar, de levantar algo que estava destruído, imediatamente despertou a ira dos tóxicos. Sambalate e Tobias são nomes que talvez você nunca tenha escutado antes de ler Neemias, mas seus espíritos são facilmente reconhecidos na vida real. Eles representam a zombaria, o desprezo, o deboche e o veneno verbal, que se levantam sempre que alguém decide obedecer a Deus. Zombadores tóxicos, pessoas que não movem um dedo para ajudar, mas estão sempre prontas para criticar gente que se incomoda quando vê outro se levantar, porque a sua própria alma já se acostumou com a destruição. Mas a resposta de Neemias não foi um contra-ataque. Ele não respondeu com raiva, nem debate. Ele orou. Sim. Mais uma vez vemos o poder da oração secreta como proteção contra palavras destrutivas. Neemias 4:4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Ele não tentou convencer Sambalate ou Tobias. Ele não perdeu tempo tentando explicar suas motivações. Ele entregou tudo a Deus. E aqui está uma chave espiritual para você. Pare de tentar explicar sua fé para quem só quer zombar dela. Pare de se justificar para quem já decidiu te desacreditar.
Em vez disso, siga o exemplo de Neemias. Ore e continue edificando. A estratégia dos zombadores é sempre a mesma: questionar sua força. Que fazem estes fracos judeus zombar de sua fé? Sacrificarão diminuir sua esperança. Acabarão numa só hora, desprezar seu passado. Vivificarão das cinzas. Eles tentam destruir a base da sua coragem, e se você não estiver firme no secreto, vai se abalar no público. Mas Neemias não apenas orou, ele continuou trabalhando. Ele manteve o foco enquanto os tóxicos falavam. Ele agia enquanto zombavam. Ele construía, porque quem ora no secreto trabalha no poder do Espírito. E esse tipo de obediência confunde os inimigos. Você está tentando reconstruir algo, talvez sua família, sua fé, seu ministério, sua dignidade, e já se deparou com olhares de desprezo, comentários sarcásticos, acusações veladas. Deus te diz: não temas, continue edificando, ore e prossiga. As palavras tóxicas são setas, mas a oração é escudo. Sanbalate e Tobias não puderam impedir a conclusão da obra, porque Neemias não deu ouvidos a eles. Ele deu ouvidos ao céu, e essa é a diferença entre fracasso e vitória. Note algo ainda mais profundo. Os zombadores só aparecem quando a obra começa a crescer. Quando Neemias apenas chegou a Jerusalém, ninguém se importou, mas no momento em que as pedras começaram a se alinhar, o veneno começou a ser liberado. Isso significa que se zombam de você, é porque perceberam que algo está sendo restaurado. O inimigo só ataca quem está se movendo. O inferno só se agita quando vê alguém obedecendo a Deus, de verdade. Mas a oração te firma. A oração te dá estratégia. A oração bloqueia o efeito espiritual da zombaria. E como Neemias, você também poderá ver aquilo que começou no pó se tornar um muro de honra. Continue orando, mesmo que zombem. Continue edificando, mesmo que critiquem. E no tempo certo, todos verão que a mão de Deus está sobre você. Você percebeu o que acabamos de aprender com Neemias? Que quando você decide se levantar, quando começa a reconstruir aquilo que o inimigo tentou destruir, os zombadores aparecem, mas também aprendemos que quando você se fortalece na oração, nada pode te parar. Por isso, agora quero te convidar a declarar isso nos comentários como um compromisso espiritual com sua reconstrução. Comente a frase: Jesus me dá sabedoria contra os tóxicos. Não é apenas uma frase, é um ato de fé, é um sinal visível no mundo digital de que você está se posicionando espiritualmente. E ao escrever, você também incentiva outros irmãos e irmãs a tomarem a mesma atitude. Você fortalece um ambiente de fé. Você se une a outros que, como você, estão lutando contra as vozes tóxicas que tentam destruir o que Deus está edificando em suas vidas. E se você ainda não curtiu este vídeo, por favor clique no like. Agora mesmo. Esse gesto simples faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esta mensagem é relevante, necessária, urgente, e com isso, ela será mostrada a mais pessoas que precisam desesperadamente ouvir essas verdades. Talvez alguém esteja prestes a desistir da caminhada por causa das zombarias, das críticas, das palavras que ferem como flechas, e essa pessoa pode ser alcançada justamente por causa do seu like. Você se torna parte da resposta de Deus para a dor de alguém. Além disso, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Este canal não é um canal comum. Ele é um lugar de fortalecimento espiritual, uma comunidade para os que têm sede de Deus, para os que precisam de direção, consolo e verdade. Muita gente que acompanha nossos estudos aqui não tem uma igreja próxima ou se sente deslocada onde está, mas aqui encontram refúgio. Aqui sentem que o Espírito Santo está falando, e você faz parte disso. Ao comentar, curtir e se inscrever, você ajuda a sustentar esse ambiente espiritual. E lembre-se da nossa aliança antes de começar qualquer estudo. Sempre comente paz em Cristo. Essa frase será como uma lâmpada acesa à porta do seu coração, como um selo de compromisso com a jornada que estamos fazendo juntos. E não se esqueça,
A penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave de uma bênção que está retida na sua vida há tempos, talvez. Hoje, finalmente, ela seja liberada. Permaneça comigo até o fim. O Espírito Santo ainda vai falar com você de forma poderosa. Armadura de Deus. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Você já se sentiu espiritualmente vulnerável, como se cada palavra negativa, cada olhar de desprezo, cada atitude tóxica te atingisse profundamente, como se sua alma estivesse desprotegida, sem defesas, diante dos ataques invisíveis que surgem dia após dia. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos dá um ensinamento que é muito mais do que simbólico. É uma instrução direta de proteção espiritual. Ele fala da armadura de Deus, e essa armadura é de fato a proteção secreta que todo cristão precisa vestir para resistir às influências tóxicas humanas ou espirituais. Pessoas tóxicas, palavras venenosas, ambientes carregados, ataques emocionais e espirituais. Tudo isso se intensifica quando você começa a se aproximar mais de Deus. Mas a boa notícia é que o céu não nos deixou desarmados. Deus nos deu uma armadura celestial, e essa armadura é ativada, fortalecida e mantida através da oração no secreto. Vamos olhar para cada parte dela com olhos espirituais, cinturão da verdade. A verdade é o que sustenta toda a estrutura. Quando você ora no secreto, você se alinha com a verdade de Deus sobre quem você é. Isso te livra das mentiras que pessoas tóxicas tentam lançar. Você não é capaz, você nunca vai conseguir, você não merece. Mas a verdade, Deus diz: você é meu filho, eu te escolhi, eu te capacito. Couraça da justiça. Essa proteção cobre o coração, porque é lá que os ataques mais letais se alojam. Palavras que ferem traições, decepções, tudo isso tenta endurecer seu coração. Mas a oração secreta protege sua alma, mantendo seu coração limpo, justo e sensível à voz de Deus, e não às provocações do mundo. Calçados da preparação do Evangelho da Paz, são os sapatos que te dão firmeza. Eles representam a paz, que vem de saber que você está no caminho certo. Pessoas tóxicas tentam desestabilizar sua caminhada, te tirar da rota, plantar insegurança. Mas a oração te prepara para continuar andando com leveza, com propósito, com direção. Escudo da fé. Paulo diz que esse escudo apaga todas as setas inflamadas do maligno, e sabe quais são essas setas. Muitas vezes são palavras, são pensamentos lançados por outras pessoas, ou até por você mesmo, dúvidas, medos, críticas destrutivas. Mas quando você ora, sua fé é fortalecida. E a fé bloqueia esses ataques antes que eles penetrem. Capacete da salvação. O capacete protege a mente, e quantas vezes nossa mente é o campo de batalha mais sangrento. Gente tóxica tenta nos fazer duvidar, pensar mal de nós mesmos, alimentar pensamentos impuros, negativos, derrotistas. Mas a salvação vivida em oração nos lembra quem somos e de onde vem nossa esperança. Ela renova nossa mente. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui está a única arma ofensiva da armadura, e ela não é uma arma humana, é espiritual, é a palavra. Mas veja, não é qualquer palavra, é a palavra usada com poder espiritual, em oração com discernimento. Quando você ora, o Espírito Santo traz versículos à sua memória, fortalece sua boca, afia sua espada. E aí você não apenas se defende, você contra-ataca as mentiras do inimigo com a verdade do céu. Paulo conclui esse trecho dizendo: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Percebe como tudo se conecta à oração. A armadura não é uma peça física, ela é espiritual e só é vestida, mantida e usada através de uma vida de oração constante. Não é uma oração decorada superficial, é oração no secreto, é intimidade com Deus,
É dependência total. Você está se sentindo fraco, vulnerável, alvo de ataques invisíveis e influências tóxicas que tentam te parar. Revista-se, vista cada peça todos os dias em oração antes de sair de casa, antes de tomar decisões, antes de se expor. Vá ao seu quarto, feche a porta e ore: Senhor, me reveste com tua armadura, me protege dos ataques, me fortalece contra as palavras, me guarda dos ambientes, e algo poderoso vai acontecer. Os ataques vão continuar, mas não vão mais te atingir da mesma forma. Você estará blindado, coberto, escondido, sob o escudo da fé. Quem ora no secreto, anda no público como um guerreiro, invisível, imbatível, fortalecido pelo céu. O discernimento de Paulo sobre os falsos irmãos. 2 Coríntios 11, 26. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. 2 Coríntios 11, 26. Existe uma pessoa tóxica que é especialmente perigosa: o falso irmão. Ele não vem com cara de inimigo, não traz ofensa declarada, não age com violência visível, pelo contrário. Se apresenta com o mesmo linguajar, participa dos mesmos cultos, canta os mesmos hinos, ora junto, mas por trás da aparência, carrega intenção dupla, inveja, falsidade, interesse. O apóstolo Paulo não romantizou sua jornada. Ele sabia que além dos perigos visíveis existiam os invisíveis e sorridentes. Ele reconheceu que alguns dos perigos mais dolorosos não vieram dos ímpios, mas dos que se diziam irmãos na fé, e ele os chama pelo nome falsos irmãos. Essa categoria é a mais difícil de identificar. Por quê? Porque eles se camuflam, sabem o vocabulário certo, sabem como se mover no ambiente cristão, mas suas atitudes com o tempo revelam que estão mais interessados em manipular, controlar, dividir e sabotar. E como Paulo lidava com isso? Com discernimento. E de onde vem o discernimento? Da oração secreta, da intimidade com o Espírito Santo, da vida oculta com Deus. Discernimento espiritual não se compra, não se aprende em livros, nem se desenvolve apenas com experiência. Ele é um dom ativado pela oração. Paulo era um homem de oração constante, e é por isso que ele podia detectar quando algo estava fora do espírito, mesmo que externamente parecesse santo. Quantas vezes você já confiou em alguém por achar que era de Deus e depois se decepcionou profundamente? Quantas alianças você fez com base na aparência de espiritualidade, e isso te levou a perdas, frustrações e dores emocionais profundas? Paulo está te alertando. Em perigos entre falsos irmãos. Mas isso não é para gerar medo. É para gerar sabedoria. E essa sabedoria vem quando você escolhe viver mais tempo com o Pai do que com os homens. Quando você busca no secreto o que muitos tentam conseguir no aplauso público. Deus está te chamando para um nível de profundidade onde ninguém te engana, não porque você é esperto, mas porque o Espírito Santo começa a sussurrar ao seu coração. Cuidado com essa aproximação. Essa pessoa não fala de mim. Esse sorriso esconde algo. Afaste-se. O discernimento não grita, ele sussurra, e só ouve quem aprendeu a silenciar tudo o mais na oração. Por isso o falso irmão se torna inofensivo diante de um servo que ora. Ele pode tentar, pode se infiltrar, pode sorrir, mas não consegue manipular quem vive no secreto com Deus. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Nem todo mundo que anda com você foi enviado por Deus. Alguns foram colocados para testar sua fé, sua maturidade e sua vigilância espiritual, outros para serem expostos no tempo certo, mas todos eles serão neutralizados quando você se manter na presença de Jesus. Paulo enfrentou muitos perigos, mas os mais sutis vinham dos que se diziam irmãos. Mesmo assim, ele não se contaminou, não se fechou para os verdadeiros, não permitiu que os falsos o paralisassem. Sabe por quê? Porque sua força vinha do alto. Ele conhecia a voz do Pai,
Você também pode viver assim, protegido por dentro, firme por fora, inabalável diante das máscaras. E se hoje você se sente ferido por alguém que dizia ser seu irmão ou irmã em Cristo, e te traiu, te abandonou, te apunhalou pelas costas, saiba, Paulo passou por isso, Jesus passou por isso, e você vai passar por isso sem perder sua fé, porque o Espírito Santo está contigo. Permaneça em oração, peça discernimento, não se culpe por ter confiado, agradeça por ter despertado, e peça a Deus que te revele dia após dia quem são os verdadeiros e quem são os disfarçados, porque como Paulo você foi chamado para suportar perigos e vencer todos eles. Provérbios sobre a língua venenosa. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. Se existe algo que a Bíblia trata com seriedade absoluta, é o poder da língua. Não é por acaso que o livro de Provérbios, um dos mais sábios e profundos da palavra, dedica inúmeros versículos a alertar sobre as palavras destrutivas, as fofocas, as mentiras e os discursos tóxicos. Pessoas tóxicas geralmente não ferem com ações diretas, mas com palavras sutis lançadas como dardos envenenados. Uma frase aparentemente inofensiva, mas carregada de intenção maldosa, pode abalar estruturas emocionais, espirituais e até físicas. E Provérbios nos revela que a língua tem poder de matar e de dar vida. Vamos refletir sobre alguns desses provérbios, entendendo como eles são alertas divinos para proteger nossa alma, e também como a oração no secreto nos fortalece contra o veneno das palavras. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16:28. A contaminação relacional é um dos frutos da língua venenosa. Pessoas tóxicas falam mal de um para o outro, alimentam intrigas, distorcem palavras em pouco tempo. Laços profundos são quebrados, mas quem vive em oração aprende a detectar quando uma conversa vem carregada de intenção destrutiva e se afasta. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12:18. Você já sentiu como se uma simples frase tivesse te perfurado por dentro? Palavras duras, ácidas críticas disfarçadas de conselhos. A Bíblia reconhece esse tipo de agressão e nos convida a buscar a sabedoria que cura a oração em secreto. É onde Deus sara as feridas causadas por essas espadas verbais. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Provérbios 11:13. Aqui está o perigo de compartilhar demais com quem não é confiável. Pessoas tóxicas adoram colher segredos para usá-los como armas. Mas quando você ora no secreto, Deus te ensina a calar no momento certo e a discernir quem são os fiéis de espírito que realmente podem caminhar ao seu lado. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se destrói. Provérbios 13:3. Aqui está uma verdade libertadora. Não falar tudo o que sente é proteção, não fraqueza. Pessoas espiritualmente maduras aprendem em oração a conter sua língua. A oração secreta é um exercício de contenção, de domínio, de sabedoria. Enquanto os tóxicos falam sem filtro, o justo fala com temor. O homem mau com a boca destrói o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Provérbios 11:9. Há pessoas que destroem reputações, com a boca destroem casamentos, amizades, ministérios, mas os justos, diz a palavra, são libertos pelo conhecimento. E esse conhecimento vem da intimidade com Deus. Ele revela quem são os maus, mostra suas estratégias e nos dá direção para nos proteger, sem nos contaminar. Você já parou para pensar quantas feridas que você carrega hoje foram causadas por palavras, palavras ditas por quem você confiava, por alguém da família, por alguém da igreja, palavras que ainda ecoam, que ainda doem, mas o Senhor te diz: filho, filha, eu posso curar essas palavras, e mais do que isso, Ele quer te ensinar a não se tornar aquilo que te feriu. Pessoas que não oram,
se tornam o reflexo do que ouviram, mas quem ora no secreto é transformado de dentro para fora. Deus limpa o coração, purifica a mente e enche a boca com palavras que curam em vez de ferir. O livro de Provérbios é um manual de sabedoria contra as armadilhas da língua. Mas não basta conhecer, é preciso aplicar, e a oração é o caminho onde essa sabedoria desce do intelecto para o coração. Peça hoje a Deus que te ensine a identificar a raiz das palavras tóxicas, que você saiba quando se calar, quando se afastar e quando pelo Espírito repreender, e que sua própria boca seja uma fonte de vida, não de destruição. Porque no final, como diz Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Escolha hoje produzir frutos de vida e se proteger do fruto venenoso dos que andam na escuridão. O que acabamos de meditar no livro de Provérbios é uma das armas mais poderosas que você pode carregar na sua vida espiritual, o discernimento sobre a língua venenosa, porque muitas vezes o que mais nos fere é o que nos dizem. Por isso, neste momento, quero que você se posicione espiritualmente comentando esta frase com fé e entendimento. Minha alma é guardada por Jesus. Sim, escreva isso agora nos comentários. Faça dessa declaração a sua cobertura espiritual. Ao escrever, você está dizendo ao céu e ao inferno que sua mente, seus sentimentos e sua identidade não serão mais moldados por palavras tóxicas, mas pela verdade de Cristo. Essa atitude, além de fortalecer você, pode também ser a confirmação que alguém precisa ver para se sentir acompanhado, compreendido e fortalecido. Não subestime o poder de um comentário cheio de fé. Ele pode alcançar corações como flechas de luz no meio da escuridão. E se você ainda não curtiu este vídeo, agora é a hora. O botão de like aqui não é só uma ferramenta de rede social, é uma semente de fé. Ao curtir este vídeo, você está ajudando o YouTube a mostrar essa mensagem a mais pessoas que estão se sentindo sufocadas, contaminadas e feridas por palavras cruéis. Muitas delas não falam com ninguém sobre isso, guardam tudo no peito, mas quando encontram essa palavra, algo se quebra por dentro e a cura começa, e você pode ser o canal que leva essa palavra até lá. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Este canal é uma casa espiritual para muitos que não têm onde se alimentar aqui. Cada vídeo é uma mesa preparada com oração, com temor, com direção do Espírito Santo. E quando você se junta a nós, você se torna parte dessa construção divina. E como sempre lembramos antes de cada estudo, comente paz em Cristo. Essa frase é o nosso selo espiritual, um compromisso, um sinal de que você faz parte deste povo, que não recua, que não se rende às palavras humanas, mas se firma na verdade eterna da palavra de Deus. E lembre-se, a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para destravar uma bênção que o céu já liberou, mas que o inimigo tem tentado bloquear. Não saia antes do fim. Continue comigo, o Espírito Santo ainda vai revelar mais. O Salmo 91 e a proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91. 1. Não há oração mais mencionada, mais lida e mais recitada em momentos de aflição do que o Salmo 91. E isso não é por acaso. Este salmo carrega em suas palavras uma revelação espiritual profunda sobre proteção, refúgio e livramento, especialmente contra ataques invisíveis, malignidades secretas e influências tóxicas que se movem silenciosamente ao nosso redor. Você já se sentiu oprimido espiritualmente? Já sentiu que mesmo sem ver, há algo tentando te atingir? Já teve a sensação de que palavras foram lançadas contra você, que há inveja, maldade, fofocas, ataques sutis vindo de pessoas próximas? Então o Salmo 91 é sua resposta, e tudo começa com uma escolha: habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa expressão não é apenas poética, é espiritual. O esconderijo representa a oração secreta, a vida de intimidade com Deus. O quarto fechado que Jesus mencionou
É o lugar onde os olhos humanos não veem, mas onde os céus se manifestam. E quem habita nesse lugar, segundo o salmista, descansa à sombra do Onipotente. Isso significa viver debaixo de uma cobertura que o inimigo não pode atravessar, uma proteção que não depende da sua força, mas da presença de Deus. Veja o que o texto continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 2. Aqui está a oração de guerra, uma declaração de fé que bloqueia os dardos inflamados que vêm de pessoas tóxicas. Quando você declara quem é o seu Deus, você fecha as portas do seu espírito contra quem tenta te contaminar, com medo, dúvida ou raiva. E os versículos seguintes são ainda mais poderosos, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 3. O laço do passarinheiro representa armadilhas escondidas, pessoas que armam ciladas com palavras, gestos, chantagens emocionais, e a peste perniciosa representa ataques sorrateiros espirituais invisíveis. Mas o salmista afirma: você será livrado, e isso é promessa, não condição. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade, será o teu escudo e broquel. Versículo 4. Essa imagem é linda. Deus como uma ave-mãe abrindo as asas para te esconder, e quando você está debaixo dessa cobertura, nenhuma seta te atinge, nenhuma palavra lançada, nenhuma inveja disfarçada, nenhuma influência tóxica consegue te acessar, porque você está escondido, não do problema, mas em Deus. E ainda diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 7. Quantas vezes você viu pessoas ao seu redor sendo abatidas emocionalmente por fofocas, julgamentos, traições, mas você continua firme? Por quê? Porque há uma proteção invisível, porque a sua oração secreta é a sua muralha. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Versículo 8. Você não precisa se vingar, não precisa rebater. Deus cuida de tudo. Você apenas assiste ao agir do céu, e a chave de tudo está no versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. É uma escolha. Não é apenas orar quando estiver com medo. É viver em oração. É fazer do esconderijo seu endereço fixo. É morar no secreto. O Salmo 91 é a oração de quem decidiu se esconder no Senhor, de quem entendeu que a batalha é espiritual e que a melhor forma de vencer não é enfrentando o mundo, é se escondendo em Deus. As pessoas tóxicas podem continuar tentando. As palavras maldosas podem continuar circulando. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo não se abala, porque enquanto o mundo se agita, você descansa à sombra dele. E se hoje você está cercado por ambientes carregados, palavras que tentam te atingir, olhares pesados, provocações, invejas, abra agora o Salmo 91 em sua casa, leia em voz alta, ore com fé, e depois entre no secreto e declare: Senhor, eu escolho habitar em ti, e a promessa se cumprirá. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Versículo 10. Porque a oração secreta feita com fé te coloca debaixo de asas que o inimigo não consegue atravessar. O exemplo de Moisés diante da murmuração do povo. Poucos líderes enfrentaram tanta resistência como Moisés, apesar de ter sido levantado por Deus com poder, sinais e autoridade para libertar o povo de Israel do Egito. Ele foi constantemente confrontado, questionado, murmurado, criticado não pelos inimigos do lado de fora, mas pelo seu próprio povo. O ambiente de Moisés era carregado de pessoas tóxicas espiritualmente, gente que duvidava, que murmurava, que se revoltava com facilidade, pessoas que esqueciam os milagres no momento seguinte. A qualquer desconforto eram como nuvens instáveis. Hoje, exaltavam a liderança de Moisés. Amanhã, queriam apedrejá-lo. E o que Moisés fazia? Como ele reagia diante dessa pressão emocional e espiritual constante? Ele se calava e orava.
Sim, a vida de Moisés é um retrato do poder da oração secreta em tempos de pressão tóxica. Vamos olhar com atenção para um dos episódios mais intensos em Números 14. Após o relatório dos espias, o povo se revolta contra Moisés e Arão. Começam a murmurar, a chorar, a reclamar de Deus, a dizer que seria melhor morrer no Egito do que seguir para a terra prometida. Pior, ameaçam nomear um novo líder e voltar para a escravidão. A reação de Moisés. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento da congregação dos filhos de Israel. Números 14, 5. Ele não rebateu, não discutiu, não tentou convencer ele. Caiu com o rosto em terra. Essa é a maior resposta espiritual diante das palavras tóxicas, a oração de rendição. Quando você percebe que não adianta falar com o povo, é hora de falar com Deus. Moisés entendeu algo que nós também precisamos entender. Quem murmura contra você, na verdade está murmurando contra o Deus que te chamou. Por isso sua resposta não pode ser carnal, precisa ser espiritual. Em outro momento, em Números 12, Moisés é alvo da inveja e da crítica de Miriam e Arão, seus próprios irmãos. Eles questionam sua liderança, sua autoridade, suas escolhas. E o texto diz algo impressionante. Ora, o homem Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 3. Essa mansidão não era fraqueza, era fruto da oração secreta. Moisés tinha uma vida intensa na presença de Deus. Ele subia ao monte, entrava na tenda da congregação, falava com o Senhor face a face, e é isso que o sustentava diante das pressões. Quem não ora, explode. Quem não ora, revida. Quem não ora, se quebra por dentro. Mas quem vive no secreto com Deus, como Moisés, aprende a entregar o coração ferido no altar. E veja como Deus responde em Números 12, a crítica de Miriam e Arão. É o próprio Deus quem desce para defender Moisés. Ele os chama à tenda e diz: com ele, Moisés, eu falo boca a boca claramente, e não por enigmas. Versículo 8. Quando você vive no secreto com Deus, é o próprio Deus quem responde por você. Ele mesmo revela quem ele aprova, quem ele levantou, quem ele respalda, e mesmo após Miriam ser ferida com lepra, Moisés ora por ela, ele intercede, ele perdoa, ele não guarda mágoa, porque o coração moldado no secreto não se contamina com o ódio. Ele é purificado continuamente na presença do Pai. Talvez hoje você esteja cercado por pessoas murmuradoras, gente que questiona tudo o que você faz, que te critica até quando você tenta acertar, que te cobra mais do que suporta, que exige o que nunca ajudou a construir, e você está cansado, ferido, com vontade de desistir. Mas Deus te diz: aprenda com Moisés, não responda com a boca, responda com o rosto no chão. É no secreto, com o rosto no pó, que o céu se abre, que o ânimo volta, que a resposta chega, que a proteção espiritual se ativa e que a voz de Deus se levanta para dizer: eu escolhi você. Não importa quem está murmurando, importa quem está te sustentando. Você não precisa da aprovação dos homens. Você precisa da presença de Deus, e ela está à sua disposição no secreto, no silêncio, na entrega. A oração de Davi contra os que tramavam pelas costas. Escuta, ó Deus, a minha voz, na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Salmos 64, 1-2. Davi sabia muito bem o que era ser perseguido por quem sorria na sua frente. Ele sabia o que era sentir o peso de palavras venenosas, ditas por trás, conselhos perversos tramados no escuro, ciladas armadas por aqueles que se disfarçavam de aliados, e em meio a esse ambiente invisível, mais devastador, Davi encontrou refúgio na única coisa que realmente podia protegê-lo, a oração secreta. O Salmo 64 é o clamor de um homem que está sendo atacado pelas sombras, não por espadas visíveis, mas por línguas afiadas, planos ocultos, alianças de destruição. E talvez você esteja vivendo exatamente isso,
Pessoas que parecem estar do seu lado, mas estão apenas esperando o momento certo para te derrubar. Palavras ditas pelas costas, conselhos dados com más intenções, manipulações sutis disfarçadas de preocupação. Davi começa este salmo pedindo algo muito específico. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Note, ele não pede apenas proteção contra o inimigo. Ele pede para ser guardado do temor do inimigo. Porque às vezes, o que nos paralisa não é o ataque em si, mas o medo dele. O medo da traição, da exposição, da vergonha. O inimigo quer nos amedrontar antes mesmo de agir. Mas Davi reconhece que o antídoto contra esse medo é a oração. Esconde-me do secreto conselho dos maus. Aqui está o clímax espiritual desse salmo. Conselhos sendo feitos em segredo, reuniões ocultas, tramas invisíveis. E Davi sabia que não podia impedir o que os outros falavam ou tramavam, mas ele podia se esconder em Deus. Você pode estar hoje sendo alvo de palavras que você nem ouviu, mas que estão sendo lançadas contra você. Talvez você sinta esse peso espiritual. Insônia, inquietação, cansaço sem explicação, tristeza súbita. Muitas vezes isso não é apenas emocional, é espiritual. São palavras malditas, inveja, crítica, fofoca, julgamento lançados como flechas contra sua alma. Mas veja o que Davi declara, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Versículo 3. Palavras podem ser armas, e o objetivo delas é ferir você na alma, minar sua confiança, destruir sua identidade. Mas Davi, ao reconhecer isso, não planeja vingança. Ele não responde aos acusadores. Ele ora, e essa é a lição mais poderosa deste salmo. A oração secreta é o escudo contra o que é tramado no escuro. E veja a resposta de Deus, mas Deus atirará sobre eles uma seta. De repente ficarão feridos assim, farão com que a sua própria língua os faça tropeçar, todos os que os virem fugirão. Versículos 7 e 8. Deus se encarrega de virar a situação. Aqueles que tramaram a queda de Davi caem nas próprias armadilhas. Aqueles que usaram palavras como flechas são atingidos pela própria língua. Isso é justiça divina. Isso é o resultado de uma vida entregue em oração. E o salmo termina com um convite. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Versículo 10. Aqui está a sua esperança. Você não precisa responder à altura. Você precisa se esconder no Altíssimo. Enquanto os outros tramam, você ora. Enquanto os outros acusam você, se aquieta. Enquanto os outros atacam você, se refugia. E então o próprio Deus se levanta por você. A oração de Davi não é um desabafo vazio, é uma estratégia de guerra. E hoje você pode usá-la como arma. Ore. Senhor, guarda-me dos que tramam contra mim. Cobre-me com teu sangue, esconde-me sob tuas asas. Não permita que a inveja, o ódio ou a falsidade me alcancem. Que tudo o que é dito no oculto contra mim seja neutralizado pela tua verdade. E descanse, pois, quem vive no secreto com Deus, não teme o secreto dos homens. Você viu o que a oração de Davi nos ensina? Que não precisamos responder ao veneno com veneno. Que o segredo não está em vigiar o que os outros dizem sobre nós, mas em confiar no que Deus diz ao nosso respeito. Enquanto tramam no oculto, Deus age no alto, e Ele age em favor daqueles que oram. Por isso agora quero te convidar a se posicionar espiritualmente com fé. Comente nos comentários: Jesus é meu escudo contra toda maldade. Escreva com convicção, como quem entende que existe uma batalha invisível, mas também sabe que o Senhor dos Exércitos luta por você. Esse comentário é uma oração escrita, um selo espiritual. É você dizendo: eu escolho confiar em Deus, mesmo quando não entendo o que está sendo tramado. E se você ainda não curtiu este vídeo, clique no botão de like. Agora mesmo. Pode parecer algo pequeno, mas é um ato espiritual também. Cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas, que assim como você estão sendo atacadas, murmuradas,
julgadas, e precisam de uma resposta do céu. Você pode ser o canal para que essa palavra chegue no momento certo ao coração de alguém, prestes a desistir. Seu gesto ativa um algoritmo natural, mas também movimenta o reino espiritual. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, eu te convido. Faça parte agora mesmo desta voz que Deus está levantando para alcançar os que estão feridos, sofrendo em silêncio, lutando contra pressões invisíveis. E lembre-se do nosso pacto espiritual, antes de cada estudo. Escreva sempre, paz em Cristo. Essa frase é a senha secreta do nosso esconderijo espiritual. Ela marca você como parte desse povo que busca a vitória na oração. E como já te alertei, a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para uma libertação que você está esperando há muito tempo. Não se distraia. Agora seguimos juntos, até o fim. Quando Jesus se retirava para orar, mas Jesus retirava-se para os desertos, e ali orava. Lucas 5:16. Imagine isso, o próprio Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ungido com poder, realizando milagres, curando enfermos, expulsando demônios, cercado por multidões famintas por sua palavra. Ainda assim, ele se retirava para orar sozinho, não uma vez, não ocasionalmente, mas como um hábito, um estilo de vida. Jesus, mesmo sendo Deus, escolhia a solidão, escolhia o silêncio, escolhia o quarto invisível aos olhos dos homens, escolhia o deserto, o lugar onde ninguém aplaude, ninguém assiste, ninguém se impressiona, apenas ele e o Pai. E aqui está uma revelação profunda: quanto mais poder espiritual você carregar, mais necessário será o tempo a sós com Deus. Jesus vivia cercado de pessoas. Havia discípulos ao redor, críticos religiosos, necessitados, curiosos e até traidores, um verdadeiro campo de batalha espiritual, emocional e físico. E para suportar esse ambiente muitas vezes tóxico, desgastante e pesado, ele se retirava não por fraqueza, mas por sabedoria. Quantas vezes você já se sentiu exausto depois de estar em certos lugares ou perto de certas pessoas? Há ambientes e presenças que nos sugam, drenam nossa paz, nos contaminam com reclamação, inveja, arrogância ou incredulidade. E se você não tiver um deserto secreto para restaurar sua alma, você enfraquece, você quebra por dentro. Jesus sabia disso, por isso se retirava para orar. O texto de Lucas 5:15 mostra que as multidões vinham até ele. Quanto mais crescia sua influência, mais ele buscava o secreto. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina hoje. Quanto mais visibilidade, mais exposição, quanto mais influência, mais movimento. Mas Jesus fazia o oposto. Quanto mais procurado, mais oculto ele se tornava. Esse é o padrão espiritual que o céu está te chamando a seguir. Você não precisa estar visível para todos, você precisa estar conectado com o Pai. Você não precisa dar conta de tudo e de todos. Você precisa desligar o barulho e ir para o deserto da oração. O deserto de Jesus não era um lugar geográfico, era um ambiente de separação onde a alma